Hoje trago ao canal do YouTube da CertFarm Escola de Formação Prática uma questão sobre IVA. Vamos resolver uma questão de exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados respeitante à matéria de IVA. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à CertFarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O exame de acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados é o exame de 11 de março, versão A. Vamos tratar a questão 19, uma questão que está relacionada com o apuramento do IVA. Em janeiro de 2023, uma empresa efetuou as seguintes operações devidamente documentadas aos valores referidos acresce IVA quando aplicável. Temos então aqui um conjunto de 5 operações. A primeira operação recebeu uma indemnização atribuída por uma companhia de seguros no valor de 35 mil euros, visando a reparação de um dano causado no manuseamento de um equipamento do seu ativo. Depois adquiriu pelo valor de 15 mil euros a um fornecedor silvicultor com sede na Guarda, madeira resultante de abate, sem qualquer transformação para além do corte. Transmitiu em Portugal com destino a uma serração com sede em Leiria, uma máquina de corte de madeira no valor de 45 mil euros. Faturou a uma empresa registada para efeitos de IVA em Espanha um serviço de reparação de um equipamento efetuado nas instalações da Tronco SA no valor de 1.250 euros. Finalmente, suportou em território nacional despesas de transporte e viagens de negócios do pessoal ao serviço da empresa no valor de 350 mil euros. Ora, face então a estas 5 operações que ocorreram, sabendo que as operações referidas foram as únicas efetuadas pela Tronco SA em janeiro de 2023, o valor do IVA a pagar ao Estado relativamente ao período em referência é de a linha A 10.637,50, a linha B 9.450, a linha C 10.350 euros ou a linha D 6.900 euros. Vamos então tratar operação a operação. Aquilo que nós vamos fazer aqui é o apuramento do IVA relativamente a estas 5 operações e verificar desse apuramento o que resultará de IVA a pagar. Nós sabemos que no enquadramento do IVA, o imposto apurado ele é dado pela diferença entre o imposto a favor do Estado e o imposto a favor do sujeito passivo, mais ou menos regularizações do imposto. No imposto a favor do Estado nós temos o IVA liquidado, no imposto a favor do sujeito passivo teremos o IVA dedutível e depois, mais ou menos, como já referi, as regularizações do imposto. Se do apuramento assim feito na base desta forma resultar que o imposto apurado é superior a zero, ou seja, o imposto a favor do Estado foi superior ao imposto a favor do sujeito passivo, haverá imposto a pagar. Caso contrário, se da aplicação desta fórmula resultar valor negativo, porque o sujeito passivo teve IVA a seu favor superior ao IVA a favor do Estado, resultará de um crédito de imposto, o qual depois, de acordo com as regras estabelecidas no código do IVA, poderá, regra, dar lugar ao reporte para o período seguinte ou, por exceção, ser pedido o respectivo reembolso. Então nós vamos fundamentalmente aqui neste caso determinar qual o valor do imposto a favor do Estado, eventualmente qual o valor do imposto a favor do sujeito passivo, ver a diferença, porque sabemos que um dado que o exercício nos dá é que vai haver IVA a pagar ao Estado.
Portanto, isso já é um dado adquirido aqui no exercício. Vamos então ver operação. A primeira operação refere que recebeu uma indemnização atribuída por uma companhia de seguros no valor de 35 mil euros, visando a reparação de um dano causado no manuseamento de um equipamento do seu ativo. Estamos aqui no âmbito de uma indemnização recebida por uma companhia de seguros, ou seja, no âmbito de um contrato de seguro. As indemnizações que sancionam a lesão de qualquer interesse sem caráter remuneratório, porque não remuneram qualquer operação, antes se destinam a reparar um dano, que é o caso que nós aqui temos, nos termos do Código do IVA, não são tributáveis em sede de IVA. Portanto, esta operação é uma operação que não tem impacto no âmbito do imposto a pagar. Depois, na segunda operação, adquiriu pelo valor de 15 mil euros a um fornecedor silvicultor com sede na Guarda, madeira resultante de abate, sem qualquer transformação para além do corte. É muito importante aqui, sem qualquer transformação para além do corte. Esta é uma operação na qual nós vamos aplicar a inversão do sujeito passivo. Eu já vou justificar porquê. E a inversão do sujeito passivo consiste no facto de ser o comprador, o adquirente, o comprador, a ter ele próprio que proceder à liquidação do IVA. Poderá depois resultar também o seu direito à dedução do imposto. Sobre esta matéria em concreto, nós vamos considerar a seguinte legislação. Vamos até ao Código do IVA. Código do IVA está no portal das Finanças e vamos começar pelo artigo 2º do Código do IVA sobre a incidência subjetiva, nomeadamente o artigo 2º, número 1, são sujeitos passivos de imposto, ou seja, aqueles que terão de pagar o imposto, são sujeitos passivos de imposto. Em conformidade aqui com o artigo 2º, número 1, a linha M, as pessoas singulares ou coletivas referidas na linha A que disponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio em território nacional e que pratiquem operações que confiram o direito à dedução total ou parcial do imposto quando sejam adquirentes de cortiça, madeira, que é o caso, pinhas e pinhões com casca. Ora, esta operação aqui determina que a empresa corte, é assim que ela, aliás, a empresa Tronco S.A., é assim que ela se chama, vai ser o sujeito passivo desta operação. Ou seja, vamos obrigar o adquirente, o comprador neste caso, o comprador da madeira, a ser ele próprio o sujeito passivo da operação. Ele vai ter de entregar IVA ao Estado através da sua declaração periódica do IVA. Portanto, neste caso, aplicaríamos a taxa de IVA sobre o valor da madeira, mas também vamos ter o direito a deduzir o IVA da operação. E o direito a deduzir o IVA da operação resulta aqui na legislação, no Código do IVA, que vamos novamente consultá-lo, ao nível do Código do IVA. Portanto, vamos ali consultar, será o artigo 19º do Código do IVA, artigo 19, o direito à dedução, que para apuramento do imposto devido, os sujeitos passivos deduzem, nos termos dos artigos seguintes, o imposto incidente sobre as operações tributáveis que efetuaram. Número 1, a linha C. O imposto pago pelas aquisições de bens ou serviços abrangidos pelas alíneas
M, que é o que nos interessa aqui, do número 1 do artigo 2º. Portanto, temos direito a deduzir o IVA. Ou seja, vamos liquidar IVA, vamos deduzir IVA, portanto, dentro daquela fórmula que nós vimos desde o início, não resultará desta operação qualquer imposto a pagar, uma vez que o valor do imposto a favor do Estado é igual ao valor do imposto a favor do sujeito passivo. Da segunda operação não resulta qualquer montante de IVA a pagar. Inversão de sujeito passivo e dedução do respectivo imposto. Depois a próxima operação, já agora, relativamente ainda a esta operação, esta segunda operação, importa dizer que foi o Decreto-Lei número 165 de 2019, de 30 de outubro, que introduziu no artigo 2º do Código do IVA a linha M relativamente a este conjunto de operações, nomeadamente aqui da madeira, de operações de aquisição de madeira, para estabelecer então o mecanismo da autoliquidação do imposto, em que é o comprador que vai ter de proceder ao pagamento do imposto a favor do Estado, obviamente. E o mesmo decreto instituiu no artigo 19º, a tal a linha C, em que permite-se o direito à respectiva dedução do imposto e que agora está, obviamente, consagrado no Código do IVA que acabei de mostrar. A terceira, portanto, até aqui não temos qualquer valor de IVA. Até à segunda operação não temos qualquer valor de IVA a pagar. Depois, transmitiu em Portugal, com destino a uma serração com sede em Leiria, uma máquina de corte de madeira no valor de 45 mil euros. Isto é uma venda de uma máquina de corte de madeira. Sobre o valor de 45 mil euros incide 23%. Então vamos fazer 23% vezes 45 mil euros, o que dá 10.350 de IVA a favor do Estado. Portanto, quando esta entidade preencher a sua declaração periódica do IVA, colocará na base de incidência 45 mil euros e depois o respectivo IVA a favor do Estado, IVA liquidado, 23% sobre 45 mil euros, ou seja, 10.350. Portanto, agora com esta operação número 3, já passamos a ter 10.350 euros a favor do Estado. Isto porque se trata de uma venda no mercado nacional de uma máquina de corte de madeira pelo valor de 45 mil euros. Portanto, IVA a favor do Estado, para já, 10.350. Na operação número 4, faturou a uma empresa registada para efeitos de IVA em Espanha um serviço de reparação de um equipamento efetuado nas instalações da Tronco SA no valor de 1.250 euros. Esta operação é uma operação respeitante a prestações de serviços. E é uma operação que necessita temos de proceder à localização desta operação. Uma operação de prestação de serviços entre dois sujeitos passivos. O prestador somos nós, a Tronco SA, e o adquirente do serviço é uma empresa registada para efeitos de IVA em Espanha, também ela um sujeito passivo. Aqui nós utilizamos a primeira regra geral de localização das prestações de serviços, instituída na alineado número 6 do artigo 6º do Código do IVA. Trata-se de uma operação business to business, ou seja, quer o adquirente, quer o prestador, os dois são sujeitos passivos do imposto. E esta regra geral
determina que a operação é tributada no lugar onde o adquirente tem a sua sede. O adquirente liquida IVA à taxa do seu país, portanto verifica-se uma inversão do sujeito passivo, o reverse charge, reconhecendo-se-lhe, no entanto, direito à dedução do IVA autoliquidado. Portanto, esta operação é uma operação que vai ser localizada em Espanha, porque é em Espanha que o adquirente tem a sua sede. Nós somos, aqui neste caso, a Tronco SA é o prestador do serviço. Portanto, não vai haver IVA pago em Portugal. O IVA será pago em Espanha, à taxa de IVA de Espanha, e por inversão do sujeito passivo, ou por reverse charge, será o sujeito passivo de IVA lá, a empresa espanhola, que através da sua declaração periódica em Espanha pagará o respectivo imposto lá em Espanha. Portanto, esta operação não tem qualquer impacto ao nível daquilo que o nosso objetivo aqui, que é no âmbito do IVA a pagar. Para efeitos declarativos, a empresa nacional, aqui a Tronco SA, terá de declarar na declaração periódica de IVA, na sua declaração periódica de IVA, estes 1.250, mas apenas de âmbito declarativo, ou seja, terá de declarar este valor no âmbito das prestações de serviços, aqui no campo número 7 da declaração, em termos de base tributável. E depois também, ou seja, antes teríamos de ter em consideração também a própria declaração recapitulativa do IVA. Mas para efeitos de imposto a pagar, não temos qualquer impacto aqui, uma vez que o imposto será pago em Espanha, à taxa de Espanha, a operação é localizada lá, e portanto localizar uma operação significa que, uma vez localizada num determinado Estado-membro, é aí que o imposto será pago. Para facilitar aqui as operações, institui-se para este tipo de operações localizadas no destino a inversão do sujeito passivo. Portanto, será o sujeito passivo espanhol que, uma vez registado lá na respectiva autoridade tributária, pagará o imposto através da sua declaração periódica de IVA e depois terá o direito à dedução do imposto. Suportou em território nacional despesas de transportes e viagens de negócios do pessoal ao serviço da empresa no valor de 350 euros. Estamos aqui perante uma aquisição, uma compra, despesas de transportes e viagens de negócios do pessoal ao serviço da empresa. Estamos aqui perante uma situação de imposto suportado, mas que não confere direito à dedução. E aqui tudo teria de ser consagrado ao nível do Código do IVA no artigo 21º. O artigo 21 do Código do IVA, as exclusões do direito à dedução, efetivamente estão excluídas do direito à dedução este tipo de operações que se relacionam com transportes, viagens de negócios do pessoal ao serviço da empresa, não pode deduzir o IVA. Portanto, daqui resulta apenas uma operação que efetivamente, diretamente, tem 10.350 euros de imposto a pagar ao Estado. A operação da aquisição de madeira também se aplicava à inversão do sujeito passivo, havia imposto a pagar, mas depois deduzimos o imposto. Portanto, daqui resulta que a operação que efetivamente tem consequências ao nível do imposto a pagar são estes 23% de 45 mil, ou seja, 10.350. Portanto, sabendo que as operações referidas foram as únicas efetuadas pela Tronco SA em janeiro de 2023, o valor do IVA a pagar ao Estado relativamente ao período de referência é de, a linha C, 10.350 euros. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.